Alguma vez você já se perguntou por que algumas orações parecem receber respostas claras, enquanto outras parecem se dissipar no ar? Talvez você tenha sentido que suas palavras não têm o impacto que deseja, ou que as portas que você bate continuam fechadas. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave para transformar suas orações em um diálogo vivo com Deus? Um diálogo que Ele não apenas ouve, mas ao qual Ele responde com poder? Prepare-se para aprender como Deus não apenas responde, mas faz isso de maneiras que superam nossas expectativas. Porque a oração não é apenas uma ação, é uma ponte até o coração dele. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer esta declaração comigo. Hoje, eu me aproximo do trono da graça com confiança, sabendo que os meus pedidos serão ouvidos e que a sua resposta será perfeita. Que essas palavras sejam o início de uma transformação na sua vida de oração. Vamos começar. Número 1. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essas palavras de Jesus nos conduzem a uma imagem cheia de vida, uma videira e seus ramos profundamente conectados. Você já parou para pensar no que isso realmente significa? Jesus não fala de uma relação superficial ou de um contato ocasional. Ele fala de uma conexão íntima, viva, como a dos ramos que dependem totalmente da videira para ter vida e dar frutos. Essa é a proposta de Cristo, permanecer nele. Uma união que transforma não apenas a forma como vivemos, mas também como oramos. É verdade, todos nós já passamos por momentos em que nossas orações parecem vazias, como se estivéssemos falando ao vento. Você já sentiu essa sensação de desconexão? A distância pode nos levar a focar mais nas nossas necessidades imediatas do que em buscar o coração de Deus. Mas aqui há algo muito importante. Jesus entende a nossa luta. Ele sabe que é fácil se sentir longe, especialmente nos momentos de fraqueza ou distração. No entanto, Ele não nos deixa ali. Ele nos chama a nos aproximar, a permanecer, não como um ato de perfeição, mas como um retorno constante à fonte da vida. Permanecer em Cristo começa com a sua palavra. Não se trata apenas de ler a Bíblia como mais uma tarefa da nossa lista diária, mas de permitir que essas palavras penetrem profundamente em nosso ser. Imagine que os ensinamentos de Jesus são como sementes plantadas no solo do seu coração. Quanto mais você os medita, mais eles crescem, moldando seus pensamentos e desejos. De repente, aquilo que você pede em oração deixa de ser apenas o que você quer e começa a se alinhar com o que Deus quer. É uma mudança sutil, mas poderosa. A palavra viva transforma nossos pedidos, porque transforma primeiro o nosso coração. E quando nossas orações estão em sintonia com o coração de Deus, algo maravilhoso acontece. Nossos pedidos deixam de ser tentativas desesperadas de convencer a Deus a fazer algo e se tornam um eco da sua vontade. Jesus promete que essas orações serão atendidas, não porque insistimos mais, mas porque estão enraizadas em um relacionamento autêntico com Ele. Não é incrível? Deus, o Criador do universo, não apenas ouve as nossas orações. Ele responde quando oramos a partir dessa conexão profunda. Esse relacionamento íntimo não apenas transforma nossas orações, mas também a nossa confiança. Saber que Deus promete, vos será feito, nos enche de esperança. Não se trata apenas de receber o que pedimos. Cada resposta fortalece a nossa fé e nos aproxima ainda mais da sua presença. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Pelo contrário, suas respostas são lembretes constantes do seu amor e fidelidade. É como se cada oração respondida fosse um convite para confiar ainda mais nele. E como viver isso no dia a dia? Talvez você esteja pensando, isso soa maravilhoso, mas por onde eu começo?
Comece com algo simples. Dedique um tempo diário para meditar na palavra, não apenas lê-la rapidamente. Depois, ore permitindo que esses ensinamentos moldem suas palavras. Converse com Deus como você conversaria com um amigo íntimo, sem formalismos, mas com reverência. Permita que a oração se torne um diálogo contínuo ao longo do dia e não apenas um momento isolado. Com o tempo, você vai perceber que suas orações refletem mais o coração de Deus do que os seus próprios desejos. E aqui está o fruto mais belo. Permanecer em Cristo não apenas muda nossas orações, transforma a nossa vida. Ao estarmos unidos à videira, começamos a refletir o seu caráter, amando como Ele ama, servindo como Ele serve. O propósito dos nossos pedidos se expande. De suprir nossas necessidades, passamos a participar dos planos divinos. É uma mudança profunda, um crescimento que impacta cada aspecto de quem somos. No fim, tudo se resume a esta verdade. Nossa comunhão com Jesus é o maior presente. Sim, é maravilhoso ver nossas orações sendo atendidas, mas ainda mais precioso é caminhar perto dele, experimentar sua presença e saber que estamos unidos à videira verdadeira. Essa união, mais do que qualquer pedido realizado, é o verdadeiro tesouro que transforma a nossa vida. Número 2, 1 de João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Essas palavras de João têm um peso tremendo. Elas nos lembram que Deus não apenas ouve nossas orações, mas que há uma chave para que nossas palavras cheguem diretamente ao coração dele. Alinhar-nos com a sua vontade. É como afinar um instrumento antes de tocá-lo, garantindo que cada nota soe em harmonia com o perfeito plano de Deus. Orar segundo a sua vontade não é uma limitação, é um privilégio que abre as portas para uma comunhão real com o Criador. Mas o que acontece quando não temos certeza de qual é a vontade de Deus? Isso acontece com todos nós. Oramos por algo que desejamos profundamente, mas depois nos perguntamos: será que isso é o que Deus quer para mim? A incerteza pode ser exaustiva e a frustração aparece quando as coisas não saem como esperávamos. É normal sentir essa insegurança, se perguntar se Deus realmente está ouvindo ou se estamos apenas falando com o vazio. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Deus sempre ouve, sempre. No entanto, é a nossa conexão com a vontade dele que define o impacto das nossas orações. A vontade de Deus não é um mistério indecifrável. Ela está revelada em sua palavra. Ali encontramos suas promessas, seus mandamentos e a forma como seu coração opera. Quando dedicamos tempo para mergulhar na Bíblia, nossos pedidos começam a refletir o caráter dele. O Espírito Santo tem um papel vital aqui. É como uma luz que ilumina nosso entendimento, guiando-nos não apenas a aceitar a vontade de Deus, mas a amá-la. Não se trata de abrir mão dos nossos desejos, mas de permitir que eles sejam transformados por algo maior e melhor. Saber que Deus é bom e que a sua vontade busca sempre o nosso bem deve nos encher de confiança. Ele não é caprichoso nem imprevisível. Seu caráter é constante, amoroso e absolutamente confiável. Isso significa que podemos nos aproximar dele com a paz de saber que, mesmo quando nossas orações não são respondidas como esperamos, sua resposta é sempre para o nosso bem e para a sua glória. Essa confiança elimina o medo de errar ao orar. Mais do que uma lista de pedidos, a oração se torna um ato de rendição e confiança. E aqui está a promessa. Quando nossas petições se alinham com a vontade de Deus, Ele não apenas as ouve, Ele responde. Não é um quem sabe ou um talvez. É uma garantia. Essa certeza deve nos encorajar a perseverar em oração, sabendo que cada palavra dita de um coração alinhado tem o respaldo do céu.
Não se trata de insistir mais forte, mas de confiar que nossas orações estão conectadas a um plano perfeito que supera nosso entendimento. E como aplicamos isso no dia a dia? Antes de pedir qualquer coisa, é útil parar e refletir. O que estou pedindo reflete o amor, a justiça e a verdade de Deus. Reservar um momento para buscar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo guie nossos pedidos faz toda a diferença. É um processo de ajustar nossas motivações, de moldar nossos desejos até que se alinhem com o coração dele. Isso não acontece da noite para o dia, mas com o tempo, orar segundo a vontade de Deus se torna algo natural. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre a oração muda completamente. Orar conforme a vontade de Deus não é uma restrição, é libertador. Nos permite participar de algo muito maior do que nós mesmos. Nos leva a orar a partir de um lugar de amor, não de egoísmo. À medida que esse alinhamento cresce, nossos desejos começam a se sincronizar com os de Deus e descobrimos a beleza de viver em harmonia com o seu plano. Por fim, ao orar conforme a vontade dele, encontramos uma paz que vai além da resposta que possamos receber. Não carregamos mais o peso de impor nossas próprias ideias, porque confiamos que os planos de Deus são sempre melhores. Nosso relacionamento com ele se fortalece, amadurece e cresce. Cada oração se torna uma oportunidade de nos aproximar mais dele, de descansar em sua presença e de experimentar a alegria de saber que estamos caminhando em comunhão com o seu coração. E isso, mais do que qualquer coisa que possamos pedir, é o maior presente de todos. Número 3. Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa frase de Tiago é como um espelho que nos obriga a examinar as nossas intenções mais profundas ao orar. Não se trata apenas do que dizemos, mas do porquê dizemos. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, nossas orações podem parecer genuínas na superfície, mas, se formos honestos, estão mais focadas no que nós queremos do que no que Deus deseja para nós. E é aqui que Tiago nos confronta. O problema não é orar, mas orar a partir de um coração que busca somente seu próprio benefício. Todos nós já caímos nisso em algum momento. É fácil pedir algo a Deus que desejamos muito sem nos perguntarmos se isso realmente está alinhado com o seu propósito. Talvez peçamos sucesso, reconhecimento ou até coisas boas, como saúde ou estabilidade, mas de um lugar egoísta. Oramos como se Deus fosse um gênio da lâmpada, pronto para realizar nossos desejos ao pé da letra. E quando isso não acontece, nos frustramos. Pensamos que Deus não nos escuta, mas a verdade é que muitas vezes a barreira não é Deus, são as nossas intenções. Pedir mal não tem a ver com as palavras que usamos, mas com o que está no centro da nossa motivação. O que há por trás das nossas petições? Quando oramos a partir de um desejo centrado unicamente no prazer pessoal, nos desconectamos do propósito de Deus. Não é que Ele não queira nos abençoar, mas a sua prioridade é sempre o nosso bem-estar espiritual. Algo que muitas vezes não conseguimos entender no momento. Deus deseja que nossas orações sejam sinceras, não manipuladoras, porque o amor dele por nós é genuíno. E ele não responde a motivações impuras. É aqui que entra o chamado à pureza de intenção. Deus busca um coração honesto, um que deseja a sua justiça, seu amor e sua verdade, mais do que qualquer outra coisa. Quando nossas orações nascem de um lugar puro, não se trata apenas do que queremos, mas de como nosso pedido pode contribuir para o reino de Deus. A oração se torna um ato de confiança, em que reconhecemos que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos completamente o seu plano. É um passo de fé que nos leva a nos alinhar com a sua vontade. Agora,
pensemos na diferença entre necessidades e caprichos. Muitas vezes, o que pedimos a Deus são coisas temporárias que, no momento, parecem essenciais, mas na realidade não são. Deus, em sua sabedoria, vê o panorama completo. Ele sabe o que realmente precisamos para crescer, amadurecer e nos aproximarmos mais dele. E isso nem sempre coincide com o que achamos que precisamos. Por isso, aprender a distinguir entre o essencial e o superficial é fundamental para orar com um coração alinhado ao seu propósito. Então, como aplicar isso no nosso dia a dia? Antes de orar, tire um momento para refletir. Pergunte a si mesmo: o que estou pedindo beneficia apenas o meu ego ou contribui para o plano de Deus na minha vida e na vida dos outros? Peça a Deus que te ajude a examinar suas motivações, que te dê clareza para ver se o que você está pedindo nasce de um lugar correto e ajuste seus pedidos à luz da palavra. A Escritura sempre nos oferece uma perspectiva mais ampla e nos ajuda a direcionar nossos desejos para o que realmente importa. O fruto da intenção pura na oração é maravilhoso. Quando oramos com sinceridade, experimentamos uma comunhão mais profunda com Deus. As respostas às nossas orações chegam com mais clareza, porque já não estamos tentando forçar a mão dele, mas cooperando com o seu plano. A oração deixa de ser um ato de petição egoísta e se transforma em uma ponte de transformação. É um momento em que a nossa vontade se alinha com a de Deus, e isso nos transforma de dentro para fora. Deus não está procurando listas de exigências. Ele deseja um coração autêntico, um coração que confia no seu amor e na sua sabedoria. Quando pedimos com pureza, nosso relacionamento com Ele amadurece. Aprendemos a descansar na sua vontade, sabendo que Ele sempre está no controle. E então, a oração deixa de ser apenas um meio para pedir algo e se torna uma experiência íntima, um diálogo com o Criador que transforma não apenas as nossas circunstâncias, mas também o nosso coração. Número 4, Marcos 11, 24. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essas palavras de Jesus em Marcos 11 não são apenas um conselho, são um convite para viver uma vida de fé autêntica. Uma fé que se atreve a crer antes de ver. Mas não confunda isso com otimismo superficial ou pensamento positivo. Jesus não fala de ilusões. Ele fala de uma confiança profunda no poder e na fidelidade de Deus. Essa é a fé que antecede o milagre, a que transforma nossas orações em declarações de confiança. No entanto, sejamos sinceros. Todos já enfrentamos momentos em que duvidar parece mais fácil do que crer. Já te aconteceu? Você olha para suas circunstâncias e nada faz sentido. Ora, mas sente que as palavras não chegam a lugar algum. Talvez você esteja há anos pedindo por algo e a resposta parece tão distante que você se pergunta se Deus realmente está ouvindo. É normal. A dúvida não te faz menos crente, te faz humano. Muitas vezes ela surge de experiências passadas, em que não vimos os resultados esperados, ou do medo diante de um futuro incerto. Mas aqui está a chave. Ainda que enfrentemos dúvidas, não estamos sozinhos. Deus conhece nossas lutas e nos chama a confiar, mesmo no meio da incerteza. Agora, o que exatamente é a fé da qual Jesus fala? Não é uma imaginação desenfreada, nem um esforço mental para nos convencermos de algo. A fé bíblica é muito mais sólida, é confiar no caráter de Deus, em sua palavra, em sua fidelidade. A fé reconhece que Deus pode fazer o que para nós é impossível. Quando oramos com essa fé, não estamos dizendo que tudo se resolverá conforme os nossos planos. Estamos proclamando que Deus já está agindo, mesmo quando ainda não podemos ver. É como plantar uma semente. Ainda que não vejamos o crescimento imediato, confiamos que a vida está acontecendo debaixo da superfície.
Jesus promete algo poderoso. Quando pedimos com fé, crendo que receberemos, nossas orações têm um impacto real. Mas atenção! Isso não significa que podemos usar a fé para obrigar Deus a atender todos os nossos desejos. A fé não manipula, ela alinha. Ela nos leva a confiar que o plano de Deus, ainda que muitas vezes incompreensível, é sempre perfeito. Crer antes de ver não é obter um sim imediato, mas demonstrar que confiamos na bondade de Deus, seja qual for a resposta. E enquanto esperamos, a fé faz algo extraordinário em nós. Ela nos dá paz. Quando oramos com fé, deixamos de carregar a ansiedade da incerteza, porque sabemos que a resposta já está a caminho, no tempo perfeito de Deus. Essa fé nos transforma por dentro. Ela nos ajuda a enfrentar os atrasos com expectativa serena, confiando que o melhor está por vir. A fé não elimina a espera, mas transforma nossa atitude durante ela. Então, como viver essa fé no dia a dia? Quando orar, não foque no tamanho do problema. Foque no tamanho do seu Deus. Lembre-se de quem Ele é, do que já fez no passado, tanto na Bíblia quanto na sua própria vida. Uma prática poderosa é agradecer pela resposta mesmo antes de vê-la. É um ato de confiança que declara: Deus, eu sei que estás agindo, mesmo que ainda não veja. E não se esqueça de alimentar sua fé. Leia histórias nas Escrituras, onde Deus realizou o impossível. Ouça testemunhos de outros crentes e fortaleça sua confiança ao lembrar da fidelidade de Deus. A fé não apenas muda suas orações, ela muda seu relacionamento com Deus. Ela te leva a vê-lo como um pai amoroso, alguém que está perto, que se importa com você, que sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Cada vez que você ora com fé, esse músculo espiritual se fortalece. E à medida que cresce, também cresce sua capacidade de confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. No fim, crer antes de ver é muito mais do que uma técnica de oração. É um estilo de vida. É viver na dimensão da soberania e do amor de Deus. É entender que nossas petições não são um tiro no escuro, mas uma ponte para a sua vontade. E mais do que a resposta imediata, cada oração feita com fé nos aproxima mais dele. Ela nos convida a conhecer seu coração, a descansar em seu plano e a desfrutar de uma relação mais profunda com o nosso Criador. Porque no final, o verdadeiro prêmio não é o milagre, mas a fé que nos conecta ao Deus que o torna possível. Número 5, Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essas palavras de Jesus em Mateus nos convidam a experimentar a força de uma fé inabalável. Não se trata de desejar algo com intensidade, mas de um ensinamento sobre como crer profundamente no caráter e nas promessas de Deus. Essa fé não se baseia no que vemos, mas em quem Ele é, em sua fidelidade e em seu poder ilimitado. Jesus não está falando de uma fé superficial, mas de uma certeza tão firme que transforma nossas orações em declarações de confiança. Mas, sejamos sinceros, a dúvida está sempre à espreita. Quantas vezes você já orou com todo o coração e ao mesmo tempo se perguntou se realmente aconteceria? É normal. Todos enfrentamos momentos em que a dúvida se infiltra, especialmente quando as circunstâncias parecem impossíveis. Talvez você já tenha tentado antes e não deu certo como esperava. Talvez as vozes dos outros tenham te desanimado, ou o medo do fracasso tenha te feito recuar. A dúvida não é pecado, mas permanecer nela pode limitar o que a fé pode realizar em nossa vida. A luta entre crer e duvidar é real, mas também é uma oportunidade de crescimento. Aqui está algo importante: fé não é suposição. Às vezes confundimos a fé bíblica com o desejo de que tudo aconteça do nosso jeito. Mas a fé verdadeira não é isso. A fé não se baseia em nossas emoções, nem nos nossos planos, mas na palavra de Deus.
É uma âncora que nos mantém firmes nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias tentam nos empurrar em outra direção. Não é fingir que está tudo bem quando não está, mas confiar que Deus já tem o controle, mesmo no meio do caos. Essa fé genuína não depende de nós, mas de quem Deus é. Jesus nos promete que, quando oramos com fé, crendo, algo acontece. Não porque nossa fé obriga Deus, mas porque essa fé nos alinha à sua vontade. É como abrir uma porta que permite que o poder de Deus flua em nossa vida. A fé inabalável não é uma fórmula mágica, é uma maneira de viver confiando que Deus sabe o que está fazendo. E embora nem sempre entendamos seu tempo ou seus caminhos, essa certeza nos convida a uma vida em que a dúvida não tem a última palavra. Quando aprendemos a orar com uma fé firme, nossa atitude muda. Deixamos de enfrentar a espera com ansiedade e passamos a enfrentá-la com serenidade, sabendo que Deus está agindo, mesmo que ainda não vejamos. Essa fé nos permite olhar para os obstáculos de outra forma, não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para Deus demonstrar seu poder. Além disso, a fé inabalável nos leva à maturidade espiritual. Ajuda-nos a ser constantes, a depender menos das emoções e mais da verdade de Deus. Mas como cultivar essa fé? Aqui está algo prático. Passe tempo na palavra. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram quem Deus é e o que Ele pode fazer. Cada vez que você ler um testemunho de sua fidelidade, deixe que isso fortaleça sua confiança. Quando a dúvida tentar te invadir, responda com a verdade bíblica. Lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel na sua vida e agradeça pelas respostas antes mesmo de vê-las. Esse exercício de gratidão ativa nossa fé e nos ajuda a focar no que Deus está fazendo, não no que parece estar faltando. Essa fé não afeta apenas nossas orações, ela afeta nosso caráter, nos torna mais resilientes, capazes de enfrentar os desafios com a certeza de que não estamos sozinhos. Ela nos ensina a descansar em Deus, deixando de lado o estresse de tentar controlar cada resultado. Nosso relacionamento com Ele se aprofunda, porque cada passo de fé nos leva a confiar mais em sua fidelidade e amor. A fé inabalável não é um dom reservado a poucos, é algo que todos podemos desenvolver. Requer prática, sim, mas também uma decisão diária de crer. Quando oramos com essa confiança firme, nossas orações deixam de ser simples pedidos e se tornam veículos de transformação. Não muda apenas o que pedimos, muda quem somos. E ao vivermos enraizados nessa certeza, experimentamos uma paz que só vem de saber que Deus está no controle. Porque no fim, a verdadeira vitória da fé não está apenas em receber o que pedimos, mas na relação profunda que cultivamos com o Deus que responde. Número 6, Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essas palavras de Tiago 1:5 são como um bálsamo para a alma. Quantas vezes você já sentiu que não sabia o que fazer ou o que pedir a Deus? Todos nós já passamos por isso. Momentos de confusão, dilemas em que não está claro se o que desejamos está realmente alinhado com a vontade dele. É aqui que esse convite de Tiago ganha vida. Deus não apenas nos ouve, Ele nos oferece uma ferramenta preciosa, sua sabedoria. Uma sabedoria que não é apenas conhecimento, mas discernimento profundo para orar corretamente e caminhar com confiança no seu plano. É normal sentir-se perdido às vezes. Já aconteceu com você? Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante, ou talvez simplesmente não saiba como lidar com uma situação complicada. Você ora, mas no fundo, duvida se está pedindo da maneira certa. Essa sensação de incerteza pode ser paralisante, mas aqui está algo importante. Você não está sozinho nisso. Deus entende a sua confusão e, mais do que isso, Ele está pronto para te guiar.
Você não precisa resolver tudo sozinho. Pode se aproximar dele e pedir sabedoria, não como sinal de fraqueza, mas como um ato de humildade, reconhecendo que ele sabe muito mais do que nós. Pedir sabedoria a Deus não é algo de que devamos nos envergonhar. Na verdade, é um convite aberto. Deus não se incomoda com nossas dúvidas. Pelo contrário, ele se alegra em nos guiar. Às vezes pensamos que pedir orientação é incomodar Deus com nossas indecisões. Mas preste atenção no que Tiago diz. Deus dá sabedoria abundantemente e sem reproche. Isso significa que não importa quantas vezes você vá até ele, ele nunca te rejeita. Nunca vai te fazer sentir inferior por não ter todas as respostas. Sua paciência é infinita e sua provisão é generosa. A sabedoria que Deus nos dá tem um impacto direto em nossas orações. Quando pedimos sabedoria antes de fazer nossas petições, algo muda. Nossa mente se esclarece, nossas motivações são filtradas e nossas palavras se alinham mais com o seu propósito. Deixamos de pedir coisas superficiais ou contraditórias e começamos a orar com um foco que reflete o coração de Deus. A sabedoria não apenas direciona o que pedimos, mas também como pedimos, transformando nossas orações em uma ferramenta poderosa de conexão com a vontade divina. E como aplicamos isso no dia a dia? Antes de fazer um pedido específico, pare um momento e peça sabedoria. Pergunte: Senhor, isso é o certo? O que tu desejas? A resposta pode vir de várias formas. Através da Escritura, onde sua verdade ilumina nosso caminho, pela oração. Número 7, Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras de Jesus em Mateus não são meras sugestões, são um convite a uma vida de oração constante, ativa e cheia de fé. Jesus nos ensina que orar não é um ato passivo, não é algo que fazemos uma vez e depois esquecemos. É um processo contínuo, uma ação progressiva que começa com pedir, segue com buscar e culmina em bater, tocando com persistência na porta do céu. Cada etapa exige um nível maior de compromisso, mas todas têm algo em comum: a certeza de que Deus responde. É fácil desanimar quando a resposta não chega de imediato. Já aconteceu com você? Talvez você tenha começado com entusiasmo, confiando que Deus ouviria sua oração. Mas, com o passar dos dias, semanas ou até meses, o silêncio parece falar mais alto do que a sua fé. É normal sentir cansaço ou frustração, especialmente quando oramos há tanto tempo por algo que ainda não vemos se mover. Mas deixa eu te dizer algo. Você não está sozinho nessa luta. O próprio Jesus reconheceu essa realidade e por isso nos chama a perseverar. Não é que Deus se esqueceu de nós. Muitas vezes Ele está trabalhando em nós enquanto esperamos. A perseverança na oração não é apenas necessária. Ela reflete nossa fé em quem Deus é. Pedir é o primeiro passo e é importante fazê-lo com sinceridade. Mas não podemos parar aí. Buscar implica em ir mais fundo, mergulhar na palavra, tentar compreender a vontade de Deus no meio das nossas circunstâncias. E quando buscamos, descobrimos que nossas orações se tornam mais alinhadas com o seu propósito. Finalmente, bater é essa insistência confiante. Não por desespero, mas por fé, sabendo que, no tempo perfeito, Deus abrirá a porta certa. E aqui há algo lindo. Deus não se incomoda com a nossa persistência. Ele não acha que somos insistentes demais ou repetitivos. Pelo contrário, nossa insistência mostra nossa confiança em sua bondade. E mesmo que às vezes pareça que a resposta demora, não é porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está agindo no tempo certo. Nossa perseverança não muda Deus, mas muda a nós. Ela nos prepara para receber sua resposta com um coração maduro e cheio de fé. A promessa de Jesus é clara: dar-se-vos-á, encontrareis, abrir-se-vos-á. Essas não são palavras vazias, são garantias.
Cada vez que você persiste em oração, cada vez que volta a bater a porta, você está demonstrando que crê nessa promessa. Deus nunca deixa nossas orações no vazio. Mesmo quando não entendemos a resposta ou o tempo que ela leva, podemos confiar que Ele está agindo. Perseverar em oração é um ato de fé que declara: Deus, eu creio em Ti, mesmo quando não vejo nada acontecer. E como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, estabeleça um tempo regular para orar por suas petições. Não importa se você não vê mudanças imediatas. O importante é continuar levando suas necessidades a Deus. Também é útil manter um registro das suas orações. Às vezes, ao olhar para trás, podemos ver como Deus respondeu de maneiras inesperadas, mas perfeitas. E não se esqueça de buscar inspiração na Bíblia. Histórias como a da viúva persistente em Lucas 18 nos lembram que a perseverança sempre traz frutos. A verdade é que, ao orar com constância, algo acontece dentro de nós. Nossa fé cresce, nossa paciência se fortalece e começamos a entender que a espera não é perda de tempo, é uma oportunidade de depender mais de Deus. A perseverança nos ajuda a valorizar mais a resposta, porque compreendemos o processo que nos levou até ela. Mas, mais importante ainda, ela revela o quanto confiamos em Deus. Porque quando continuamos orando apesar do silêncio, estamos dizendo: Deus, confio mais em Ti do que no que posso ver. Deus se alegra com nossa fé persistente, não porque Ele precise ser convencido, mas porque essa fé reflete um relacionamento genuíno com Ele. As portas que parecem fechadas não são um não, mas um espere. E no tempo certo, essas portas se abrirão, revelando um plano muito melhor do que imaginamos. Então, continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Porque a perseverança na oração não apenas abre portas, transforma corações e fortalece nossa comunhão com Deus. E isso, mais do que qualquer resposta pontual, é o maior presente de todos. Número 8, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essas palavras de Provérbios 3 são um chamado direto para confiarmos em Deus acima de qualquer coisa, inclusive de nós mesmos. Mas o que isso realmente significa? Confiar em Deus de todo o coração não é algo parcial. Não é dizer confio em Ti, enquanto no fundo tentamos resolver tudo com a nossa própria lógica. É uma entrega total, um ato de fé que reconhece que a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa e que sua direção nunca falha. É fácil cair na armadilha de depender somente das nossas próprias forças. É algo natural. Gostamos de sentir que temos o controle, que conseguimos resolver as coisas sozinhos. Mas quantas vezes essa autossuficiência nos levou ao cansaço, à frustração, ou até a tomar decisões das quais depois nos arrependemos? Quando nos apoiamos unicamente em nosso entendimento, estamos, na verdade, carregando um peso que não fomos feitos para suportar sozinhos. É nesse momento que Deus nos chama. Ele não deixa espaço para depender apenas do que vemos ou entendemos. Ele nos impulsiona a reconhecê-lo em cada área da nossa vida. Não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos detalhes. E aqui está o mais belo. Quando o reconhecemos, quando o incluímos em tudo, ele promete endireitar os nossos caminhos. Isso não significa que não haverá desafios pelo percurso, mas garante que sua direção nos conduzirá pelo caminho certo, mesmo quando tudo parecer incerto. Quando você confia em Deus, suas orações também mudam. Elas deixam de ser exigências ou tentativas de convencê-lo a fazer as coisas do seu jeito e se tornam petições cheias de fé, onde você diz: Senhor, mostra-me o teu caminho, porque confio que o teu é melhor que o meu.
Essa dependência genuína elimina a dúvida e transforma a oração em um ato de comunhão, em um espaço onde não apenas falamos, mas também ouvimos a sua voz. A confiança muda a qualidade das suas petições e abre a porta para que você experimente a paz de Deus, mesmo antes de ver a resposta. Levar esse princípio à prática não é complicado, mas exige intenção. Antes de tomar uma decisão, pare e ore. Peça a Deus que te guie, em vez de depender apenas da sua lógica. Pratique a humildade, reconhecendo que você não sabe tudo e que não precisa carregar tudo sozinho. E não se esqueça de agradecer. Lembrar de como Deus já guiou sua vida no passado fortalece sua confiança para o presente e para o futuro. Essas pequenas ações podem parecer simples, mas têm um impacto profundo na maneira como você experimenta a direção de Deus. A transformação que ocorre quando você decide confiar nele é incrível. Essa confiança sincera reduz o estresse e a ansiedade, porque você sabe que não precisa ter todas as respostas. Você aprende a discernir a voz de Deus com mais clareza, a sentir sua direção, mesmo nos momentos de incerteza. E com o tempo, sua fé se fortalece. Você vê como Deus pega as partes tortas da sua vida e as endireita, como Ele age nos lugares onde você achava que não havia solução. Isso não muda apenas sua perspectiva, muda seu coração. Confiar em Deus liberta. Tira de você o peso de achar que precisa resolver tudo e te dá a paz de saber que está nas mãos de alguém que nunca falha. Suas orações deixam de ser listas de exigências e se tornam momentos de entrega, diálogos nos quais você reconhece a sabedoria dele acima da sua. E com a sua direção, você caminha com segurança, sabendo que até os caminhos mais difíceis são endereçados por suas mãos. No fim, confiar em Deus não é apenas a melhor escolha, é o único caminho para uma vida cheia de propósito, paz e verdadeira direção. Número 9, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essas palavras de Hebreus são um convite tão poderoso quanto íntimo. Imagine isto, o Criador do Universo, o Rei dos Reis, abrindo seu trono para que você se aproxime sem medo, não porque você mereça ou seja perfeito, mas porque, por meio de Jesus, você tem acesso direto. Esse trono da graça não é um lugar de condenação nem de julgamento severo, é um lugar de misericórdia, onde Deus está à espera, pronto para te ouvir, ajudar e sustentar. Às vezes, no entanto, esse acesso não parece tão fácil. Talvez você já tenha pensado, como vou me aproximar de Deus com todas as minhas falhas? O temor, a vergonha e uma voz interna nos invadem, dizendo que não somos dignos. É normal nos sentirmos assim quando temos consciência de nossas fraquezas, das vezes em que falhamos ou tomamos o caminho errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse medo não vem de Deus. Ele não nos vê como casos perdidos, mas como filhos que precisam de sua graça. O trono da graça não é para os perfeitos, é para os quebrantados. O convite de Deus é claro. Aproximem-se com confiança. Essa palavra muda tudo. Não diz que devemos ir com medo ou dúvidas, mas com confiança. Por quê? Porque não depende do que você fez, mas do que Jesus já fez por você. Graças a Ele, você pode se apresentar diante de Deus com a segurança de que não será recebido com repreensões, mas com um abraço cheio de misericórdia. Você pode levar suas cargas, seus erros, suas lutas e saber que a resposta dele não será rejeição, mas ajuda no momento certo. Esse trono da graça está cheio de recursos divinos para toda situação. Sua misericórdia cobre nossas fraquezas, aquelas áreas em que sentimos que não somos bons o suficiente, e sua graça nos dá força para enfrentar o que está por vir. Seja um desafio, uma provação ou uma espera difícil. Não importa o quão complicado o caminho pareça, a sua graça é suficiente.
Não há problema grande demais, nem coração quebrado demais que Ele não possa restaurar. Saber disso transforma a maneira como oramos. Não precisamos fingir nem esconder nossas falhas. Podemos orar com honestidade, dizendo a Deus exatamente como nos sentimos, sem máscaras. Isso muda completamente a dinâmica da oração. Deixa de ser um monólogo formal e se torna uma conversa sincera com um Pai que nos ama profundamente. Essa confiança remove a barreira que muitas vezes colocamos entre nós e Deus e nos permite experimentar seu amor de uma forma mais real. Na vida diária, essa promessa é como uma âncora. Quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se, você pode se aproximar de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Não há horários ou limites. Ore enquanto dirige, enquanto caminha, enquanto chora na solidão do seu quarto. Leve a Ele cada carga, cada dúvida, cada ferida, com a expectativa de que sua misericórdia e graça estão disponíveis para você. Deus não se cansa de te ouvir. Não importa quantas vezes você se aproxime. Algo maravilhoso acontece quando oramos com essa confiança. Nossa intimidade com Deus cresce. Começamos a depender mais da ajuda dele e menos das nossas próprias forças. Aos poucos, nossa imagem de Deus muda. Deixamos de vê-lo como um juiz distante e passamos a vê-lo como um pai compassivo que está sempre perto. Essa proximidade nos transforma. Ela nos dá a segurança de que não estamos sozinhos, de que Ele está presente em cada passo, endireitando o que está torto e nos sustentando quando mais precisamos. A porta do trono da graça está escancarada. Não há razão para permanecer distante. Em sua presença, você encontrará tudo o que precisa: força, direção, paz e, acima de tudo, o amor incondicional de um pai que jamais te abandona. Então, aproxime-se. Leve suas orações com confiança, sabendo que Deus está ali, pronto para te ouvir, te responder e caminhar com você em cada etapa da sua vida. Porque quando oramos a partir desse lugar de confiança, não encontramos apenas respostas. Encontramos um relacionamento vivo e transformador com o Criador do Universo. E isso é o mais precioso que podemos receber. Número 10. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias nos traz um convite impressionante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: há coisas que você ainda não consegue ver agora, mas se me buscar de todo o coração, eu vou te revelar. Não se trata de uma simples oração casual. É um chamado a clamar, a orar com intensidade, com aquela urgência que nasce do reconhecimento de que somente Deus tem as respostas. Porque clamar não é apenas pedir, é gritar das profundezas da alma, reconhecendo que dependemos completamente dele. Muitas vezes, enfrentamos situações que não conseguimos entender. Já aconteceu com você? Momentos em que você olha ao redor e nada faz sentido. Talvez você esteja passando por uma prova, uma perda, ou simplesmente sinta que não consegue enxergar o propósito por trás de tudo o que está enfrentando. É natural se sentir inquieto diante do desconhecido. Queremos respostas, clareza, mas às vezes tudo parece estar encoberto. E é justamente aí que essa promessa entra em ação. Deus não nos deixa na escuridão. Ele nos convida a buscá-lo, a clamar, para que Ele ilumine essas áreas da nossa vida onde não conseguimos compreender. Clamar não é simplesmente repetir palavras, é abrir o coração por completo. É um ato de humildade de dizer: Deus, eu não sei tudo, mas confio que Tu sabes. E isso, longe de ser um sinal de fraqueza, é a base de uma fé sólida. Deus não esconde sua sabedoria para nos frustrar, mas para nos atrair a Ele com paixão, com fome de conhecer mais. É nesse clamor profundo que encontramos não apenas respostas, mas também consolo e direção. O que Deus promete é muito mais do que uma simples solução para nossos problemas. Ele diz que nos ensinará coisas grandes e ocultas.
você consegue imaginar? Revelações que vão além do que podemos imaginar, planos que nunca consideramos, soluções que não estavam no nosso radar, verdades que transformam a nossa forma de ver a vida. A resposta de Deus não apenas resolve as dúvidas, ela expande nossa visão. O que antes parecia um mistério impenetrável se transforma em uma oportunidade para ver sua glória e seu propósito em ação. Quando entendemos isso, nossas orações mudam. Elas deixam de ser superficiais, listas de desejos ou necessidades imediatas, e passam a buscar as profundezas do coração de Deus. Passamos a orar com expectativa, sabendo que Ele tem coisas grandiosas a nos revelar. A oração deixa de ser uma rotina e se torna uma aventura espiritual. É como abrir um baú de tesouros, onde a cada momento Deus nos mostra algo novo, algo que talvez nem sabíamos que precisávamos, mas que muda a nossa vida. E no dia a dia, como viver isso de forma prática? Quando você estiver diante de decisões difíceis, situações confusas ou momentos de incerteza, clame a Deus. Diga: Senhor, eu não entendo isso, mas confio que Tu tens algo a me ensinar. Dedique tempo para ouvi-lo. Às vezes, a revelação não vem de imediato, mas ela sempre vem no tempo certo. Seja paciente, porque o processo de esperar também te prepara para receber o que Deus tem reservado para você. E quando Ele revela essas coisas grandes e ocultas, algo extraordinário acontece dentro de você. Sua confiança cresce. Você percebe que o poder e a sabedoria de Deus são muito maiores do que imaginava. E começa a enfrentar as provas com mais esperança, sabendo que há um propósito por trás de cada situação. Cada revelação recebida não apenas traz respostas, mas também te aproxima do caráter de Deus, do seu coração. Ela te transforma de dentro para fora. Clamar a Deus não é apenas uma prática, é uma chave espiritual que abre portas para uma dimensão completamente nova. Descobrimos que a oração não é um monólogo, mas um diálogo vivo, onde Deus compartilha seus tesouros conosco. Cada vez que você clama, se aproxima mais dessa realidade onde a vontade de Deus supera qualquer plano humano. E é nessa relação íntima, nesse constante intercâmbio com o Criador, que você encontra aquilo que realmente precisa: sua direção, sua paz e suas revelações. Porque o que Ele preparou para você é muito maior e mais profundo do que você pode imaginar agora. Número 11. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essas palavras de Jeremias são mais do que uma promessa. São um convite a um relacionamento profundo e transformador com Deus. Elas nos chamam a ir além da superfície, a buscá-lo com um coração totalmente entregue. Não se trata de um ritual, nem de um ato mecânico, mas de uma busca genuína, onde cada palavra, cada pensamento brota de um anseio sincero por estar em sua presença. Mas sejamos honestos, quantas vezes oramos distraídos? Talvez mexemos os lábios, mas nossa mente está em outro lugar. Às vezes caímos em rotinas, repetindo palavras que sabemos de cor, mas que já não têm vida. Sentimos culpa, porque sabemos que nossas orações não refletem o coração comprometido que Deus merece. E isso acontece com todos nós, em algum momento. É fácil ficar preso na superficialidade, especialmente quando a vida está cheia de distrações. No entanto, Deus não nos condena por isso. Pelo contrário, Ele nos chama gentilmente a aprofundar, a buscá-lo com todo o nosso ser. Buscar a Deus de todo o coração não significa orar de forma perfeita, mas com sinceridade de intenção. Ele não busca palavras eloquentes, nem uma estrutura impecável. O que Ele deseja é um coração aberto, disposto a derramar tudo o que carrega.
Essa entrega total implica apresentar diante dele não apenas nossos desejos, mas também nossos medos, nossas dúvidas, até mesmo nossas falhas. E quando oramos com essa sinceridade, algo extraordinário acontece. As barreiras entre nós e Deus desaparecem. É como se tudo o que nos impedia de sentir sua presença desmoronasse e finalmente pudéssemos experimentar a conexão tão esperada. E aqui está o mais belo. Deus promete que, se o buscarmos assim, nós o encontraremos. Ele não se esconde, nem nos faz esperar para nos frustrar. Sua fidelidade é tão grande que ele sempre responde a um coração que o busca com genuinidade. Mas encontrar a Deus não é apenas receber respostas às nossas perguntas, é encontrar a Ele, sua presença, seu amor, sua paz. É nessa proximidade que nossa fé se renova, que a esperança volta a brilhar e o amor de Deus preenche cada canto do nosso ser. Quando oramos com todo o coração, nossas palavras ganham um novo significado. Já não dizemos coisas por dizer, mas cada frase reflete o que realmente sentimos. Esse tipo de oração transforma nossa relação com Deus. Ela deixa de ser distante ou formal e se torna viva, íntima e real. É como conversar com um amigo íntimo, alguém que conhece cada detalhe da sua vida e ainda assim te ama completamente. E essa intimidade muda tudo. Ajuda-nos a ver Deus não como um conceito distante, mas como alguém que caminha conosco a cada dia. Na prática, isso exige intencionalidade. Separe um tempo para estar a sós com Deus, longe das distrações. Não se trata apenas de falar, mas também de ouvir. Use as Escrituras como guia. Permita que suas palavras despertem em você um desejo mais profundo de conhecê-lo. Seja honesto sobre onde você está espiritualmente. Se sente que te falta paixão, peça a Deus um novo coração, um coração disposto a buscá-lo com tudo o que tem. Ele não rejeita essas orações. Pelo contrário, ele responde com amor. À medida que você busca a Deus dessa forma, algo começa a mudar dentro de você. Seu coração é moldado à imagem de Cristo. Você desenvolve uma sensibilidade maior à sua voz, à sua direção, até mesmo nas coisas pequenas. Sua fé se fortalece, porque você vê como ele responde a esse anseio genuíno, como ele se revela de formas que você nunca imaginou. E enquanto isso acontece, sua relação com ele cresce. Já não é apenas uma rotina, mas um relacionamento vivo e apaixonado. Número 12, 1 de Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Essa passagem de Pedro nos lembra algo incrível. Deus não apenas nos vê, mas ouve nossas orações com atenção. Mas o que isso significa realmente? Quem são os justos? Às vezes, lemos essas palavras e sentimos que não nos encaixamos. Pensamos que ser justo significa ser perfeito, e isso pode nos fazer sentir distantes demais de Deus, para que Ele nos dê atenção. Mas não é assim. Ser justo não é ser impecável, é alinhar a sua vida com os valores de Deus, viver com um coração que deseja agradá-lo, mesmo que tropece de vez em quando. É comum sentir-se indigno. Todos nós já tivemos momentos em que olhamos para nossas falhas e pensamos, como Deus poderia me ouvir? É fácil acreditar que nossas imperfeições nos desqualificam. Às vezes sentimos que nossas orações não passam do teto, especialmente quando falhamos em viver conforme a vontade dele. Mas aqui está algo que você precisa lembrar. Deus não está esperando que você seja perfeito para te ouvir. Ele está procurando um coração que o busque, um coração que, mesmo errando, continue se esforçando para andar em seus caminhos. Quando Pedro diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, ele não está falando de um Deus distante, mas de um Pai que cuida, que presta atenção, que está próximo. Essa imagem de seus olhos indica uma vigilância amorosa, não um julgamento severo. E seus ouvidos atentos nos mostram que Deus não ouve apenas as palavras,
mas também o que está por trás delas, nossas lutas, nossas intenções, nosso desejo de agradá-lo. Ele vê além dos nossos erros e valoriza cada esforço sincero para viver de acordo com sua vontade. E isso nos leva a algo essencial. Nossa justiça não vem de nós mesmos. Sim, devemos nos esforçar para viver de forma correta, mas não dependemos apenas das nossas obras. Por meio de Cristo, somos feitos justos diante de Deus. Sua graça cobre nossas falhas e nos dá a segurança de que podemos nos aproximar dele com confiança. Isso não significa que não devemos buscar a santidade. Pelo contrário, um coração transformado pela graça de Deus demonstra isso em sua forma de viver. Mas sabemos que, mesmo quando caímos, a justiça de Cristo nos sustenta. Quando vivemos com essa perspectiva, nossas orações mudam. Já não oramos de um lugar de insegurança ou culpa, mas com a certeza de que Deus está nos ouvindo. A oração deixa de ser um monólogo e se torna um diálogo vivo com nosso Pai. Podemos nos apresentar a Ele como somos, sabendo que Ele valoriza nosso esforço por viver em sua luz, mesmo quando tropeçamos. Isso fortalece nossa comunhão com Ele, nos permite ser honestos e faz com que nossas orações fluam com mais clareza e propósito. Levar isso à prática é um desafio diário, mas também uma oportunidade constante. Cultive uma vida de obediência, não para ganhar a atenção de Deus, mas como resposta ao amor que Ele já te deu. Confie na justiça de Cristo e não permita que suas quedas te afastem de Deus. Se você falhar, levante-se e peça perdão. Faça da oração uma parte constante da sua vida, não algo reservado apenas para momentos de necessidade. Quando suas palavras refletem sua caminhada diária, a oração se torna o reflexo de um relacionamento vivo com Ele. À medida que você vive assim, perceberá uma transformação interior. Sua consciência se tornará mais leve ao saber que Deus vê seus esforços, não apenas suas falhas. Sua confiança nele crescerá, porque você entende que seus ouvidos estão atentos àqueles que buscam sua vontade. E isso inspira perseverança. Saber que Deus não busca perfeição, mas um coração comprometido, nos motiva a continuar, a viver com integridade, sabendo que nossas orações não caem no vazio. Deus é um Pai que aprecia cada passo dado em sua direção. Quando nossas vidas refletem um desejo por justiça, nossas orações encontram eco no coração dele. Ele nos ouve, nos guia e nos fortalece. Orar como filhos aceitos não significa ser perfeitos, mas viver sob seu olhar amoroso, sabendo que em Cristo somos sempre bem-vindos. E essa certeza nos dá a paz e a força para continuar buscando sua vontade a cada dia. Número 13. Salmo 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Este versículo do Salmo é um lembrete poderoso de que não importa quão escura seja a nossa situação, Deus está presente, pronto para ouvir e agir. Essa passagem não promete que nunca enfrentaremos angústias, mas nos assegura que não as enfrentaremos sozinhos. Deus não é um espectador distante. Ele é o nosso refúgio no meio da tempestade, nosso companheiro nos momentos mais difíceis. Todos nós já passamos por temporadas de sofrimento, em que parece que o mundo está desabando sobre nós. Quando a dor, o medo ou a incerteza nos sobrecarregam, é fácil sentir que ninguém entende o que estamos passando, que o nosso clamor cai no vazio. Essa vulnerabilidade nos leva a buscar um lugar seguro, alguém que realmente possa nos sustentar. E é aí que entra a promessa de Deus. Se o invocarmos, ele responderá. Não com silêncio, mas com sua presença, seu consolo e sua ajuda. Invocar a Deus é mais do que fazer uma oração simples.
É clamar do mais profundo do coração, reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos da sua intervenção. E o mais lindo é que Deus não se afasta do nosso sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra repetidamente que Ele está perto dos quebrantados, que ouve o clamor dos que sofrem. Nossa angústia não afasta Deus. Ela é o cenário perfeito para que sua fidelidade brilhe com mais intensidade. O que Deus promete não é apenas libertação, mas companhia. Ele diz: estarei com ele na angústia. Nem sempre entendemos por que enfrentamos certas provas, mas sua presença no meio delas muda tudo. Saber que não estamos sozinhos, que Ele está ao nosso lado, traz consolo, coragem e esperança renovada. E mesmo que a libertação não seja imediata, sua companhia já é uma forma de alívio. É como um farol no meio da tempestade que nos lembra que há uma saída, que não estamos abandonados. Essa certeza transforma nossas orações. Já não oramos como se estivéssemos falando ao vazio, mas ao Deus que está presente, ao que já está ouvindo. Na angústia, podemos ser completamente honestos com Ele, expressar nossa dor, nossas dúvidas, até mesmo nossa frustração, sabendo que Ele não nos rejeitará. E essa transparência nos liberta, nos dá força para resistir à prova, sabendo que estamos sendo sustentados por alguém maior do que nós. Na prática, isso significa parar em meio ao caos e clamar a Deus. Não importa se nossas palavras são confusas ou se mal conseguimos falar por causa do choro. Ele entende o que está em nosso coração. Também podemos meditar em versículos como este, lembrando de sua promessa de estar conosco. E muitas vezes sua resposta chega de formas inesperadas, através de uma palavra de encorajamento, da ajuda de alguém próximo ou de uma paz que simplesmente não conseguimos explicar. Deus sempre encontra uma maneira de nos mostrar que está ali. Quando encontramos refúgio em Deus, algo muda dentro de nós. A angústia perde seu poder paralisante, porque sabemos que estamos protegidos. Aprendemos a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver a saída, e nossa fé se fortalece com o tempo. Essas experiências nos tornam mais resilientes, mais compassivos com outros que também sofrem e mais conscientes de que Deus nunca nos abandona. A angústia nunca tem a última palavra. Nos vales escuros, Deus está presente, pronto para responder, para caminhar ao nosso lado. Sua companhia transforma momentos difíceis em oportunidades de crescimento, aprendizado e esperança. E assim, a oração no meio da dor se torna uma ponte para a paz, porque quando clamamos a Deus, não encontramos apenas alívio, encontramos um Pai que nos ama e que nunca nos deixa sozinhos.